Olá, internautas do J+. Hoje a gente segue com a série de entrevistas com os candidatos eleitos para assumir a Câmara de Vereadores no ano que vem. Eu recebo hoje a Juliana Maciel, que é do PSDB. Começo cumprimentando, agradecendo pela presença dela aqui. E a primeira pergunta que eu te faço, que eu fiz para os demais também, Ju, quem é Juliana Maciel? Boa tarde, Ednei. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Agradeço muito o convite. E quem é a Juliana Maciel? Acho que eu sou uma pessoa bem família, gosto muito de estar junto com as pessoas que eu amo. E talvez uma característica seria responsabilidade, talvez eu diria. Eu sou muito responsável com tudo que vai ao meu nome, com tudo que eu sou comprometida a fazer. Talvez poderia me definir dessa forma. O a que você deve essa sua eleição? Então, Ednei, eu diria que é uma soma de fatores, né? Muito se dá pelo trabalho que eu já vinha desenvolvendo aqui em Canoinhas, por conta, inclusive, do cargo que eu ocupei quanto coordenadora do PROCON aqui da nossa cidade. Em muitos lugares que eu fui também, eu ouvia muito falar na Juliana que criou vaquinha para o hospital. Isso foi uma coisa que marcou bastante, tanto a minha vida quanto a lembrança das pessoas ao meu respeito, mas eu acho que é por conta disso, essa história de trabalho realmente, de força de vontade, de compromisso com Canoinhas, né? E uma campanha séria, limpa, diferente, né? Com pouco dinheiro, mas com muita rua, conhecendo muita gente, caminhando muito, conversando e principalmente apresentando propostas, ideias, né, mostrando quem eu queria ser como vereador. Você falou da vaquinha, a vaquinha arrecadou quanto? R$90 mil e alguma coisa, não me lembro exatamente. Serviu para compra de respiradores para a ala Covid. Exatamente. Você também se destacou muito, Juliana, como a coordenadora do PROCON de Canoinhas, né? Enquanto esse teu trabalho pesou nessa eleição? Eu recebia mensagens diárias, Ednei, de pessoas falando que iriam votar em mim por conta do trabalho que eu fiz no PROCON. Claro que a gente é ciente de quando assume um cargo público ou não, né? Nós estamos lá para fazer um bom papel, desempenhar a função com perfeição, né? Mas eu acho que eu consegui fazer mais, ir além do que simplesmente assumir o cargo de coordenador do PROCON. Eu entendi a necessidade dos consumidores e antes mesmo da reclamação, muitas vezes chegar até o PROCON, a gente já tentava resolver. E um trabalho diferente também, até junto ao teu programa lá na rádio, né? Então a gente fazia essa parceria mensal nas escolas, no Senai. Então eu tentei levar o direito do consumidor para as redes sociais, para ajudar o consumidor, né, empoderando ele de conhecimento. E isso foi uma coisa que eu acho que destacou bastante a minha passagem lá pelo PROCON. Você vê como não diria uma bandeira, mas uma questão que você pode levar para dentro da Câmara de Vereadores? Há campo para isso dentro da Câmara, em termos de projeto de lei, de reivindicações, de requerimentos? Certo. Sim, algumas coisas são possíveis, sim, de serem feitas, né? Nós até temos, salvo engano, acho que apenas uma legislação municipal que é referente às agências bancárias em horário de fila de atendimento, quanto tempo pode ser possível esperar na fila. Eu adianto que não é uma matéria que você consegue regulamentar de maneira tão facilitada no âmbito municipal, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma legislação federal, então para sofrer alterações demandaria do Congresso Nacional, né? Mas internamente é possível sim, né, a gente levantar essa bandeira lá na Câmara de Vereadores, inclusive estimulando aí a criação até de um próprio Conselho Municipal dos Consumidores, enfim, há ideias nesse sentido para serem desenvolvidas. Além disso, que outros assuntos você gostaria de pautar, que você vê como prioridade para pautar lá na Câmara de Vereadores? Certo. Eu acho que o desempenho do trabalho do vereador na esfera da fiscalização do gasto do dinheiro público, eu acho que é uma coisa que a população em si almeja do vereador. Então,
com certeza eu vou trabalhar muito em relação a isso. Acho que a gente tem que zelar realmente, é a função do vereador zelar pelo gasto do dinheiro público. Outra, vou chamar de bandeira, que já faz parte da minha vida, é a Associação dos Autistas aqui da nossa cidade, a AMA Canoinhas. Então eu vejo diversas áreas de trabalho na Câmara de Vereadores para que a gente faça aí, não vou usar, acho que o termo certo não seria pressão, mas talvez até cobrança, né, da esfera pública para que haja um apoio efetivo em relação ao autismo aqui na nossa cidade. Que é um grupo bastante considerável de pessoas, né? Exatamente. A gente ainda não tem uma estima correta de números, mas eu imagino que já mais de 100 crianças e adolescentes a gente já poderia afirmar, né, com autismo em Canoinhas. O PSDB, o partido que te elegeu, pelo qual você se elegeu, ele tinha uma nominata bastante expressiva, né? Eram candidatos bastante importantes. Quando eu fiz uma análise na minha coluna no J+, eu coloquei que eles manteriam a cadeira que hoje é de Norma Pereira e que você poderia ser possivelmente o nome que ocuparia essa cadeira, como de fato aconteceu. Mas você enxerga as coisas dessa maneira? Quer dizer, o PSDB manteve uma cadeira na Câmara, ou seja, a Norma Pereira fez uma vereadora no seu lugar. Você consegue enxergar as coisas dessa forma ou você acha que é uma visão turva da coisa, que é diferente a análise que você faz? Entendi. Eu imaginava, sim, que o PSDB ia ter pelo menos a cadeira que já teve, né, no último mandato, sim, na Câmara de Vereadores. E eu acho que é um misto, né, de coisas. A Norma foi uma candidata a prefeita mulher, eu também eleita mulher, então talvez um pouco de influência nesse sentido, né, de as mulheres estarem se apoiando na política. Eu acho isso uma visão interessante. Mas muito tem relacionado também, acho que com o trabalho que eu desenvolvi na Juliana candidata, né. Eu até quero frisar que a nominata ali do PSDB, a gente sempre foi muito unido, muito parceiro, não teve atritos internos, foi bem legal, assim, internamente foi uma campanha muito tranquila. Mas olhando agora pelo retrovisor, você acha que a campanha da Norma errou em algum momento? O PSDB errou em alguma tática? Obviamente que eu não estou querendo que você critique o próprio partido, mas em termos das táticas que foram utilizadas ali, você acha que poderia ter sido feito algo diferente e que pudesse ter um resultado diferente na urna, ou realmente o Beto Passos já estava eleito antes de qualquer campanha, qualquer coisa que fosse feita na campanha não seria eficiente no sentido de virar esse resultado? Eu acho, Ednei, que foi feito um bom trabalho, equipe técnica, equipe de marketing. Eu não estava muito por dentro de tudo que vinha acontecendo por conta da minha campanha, né? Então a gente não consegue acompanhar o andamento da campanha majoritária. Mas acho que foi feito um trabalho honesto, digno, também de muita caminhada, tentando apresentar ideias e projetos, né? Não acho que consegui apontar erros e acertos, né? Acho que não é o meu papel nem quanto candidata, nem quanto vereadora. Você obviamente que vai ser uma candidata de oposição, né? Para o partido que você está. Nessa semana você se reuniu com os outros 3 de oposição, com Marcos Homer, com a Zenilda Lemos e com a Tati do Grupo Resgates, que já estiveram aqui, inclusive, né? E que, quando perguntado sobre a questão de vamos ser oposição, situação, deram aquela velha e clássica resposta. Se for pro bem do município, vamos estar com o prefeito, senão não, né? A pergunta que eu te faço, nesse encontro que vocês tiveram, o que você pode dizer pra gente aí, contar pra gente? Ednei, foi a primeira vez que nós 4 nos reunimos depois dessa eleição, da campanha, enfim, da eleição, e eu senti uma energia tão boa, né, de uma equipe de trabalho mesmo, foi tão legal, a gente discutiu tantas ideias e propostas que nós trouxemos nas nossas campanhas, e cada um colaborando com informações, com conhecimento, cada um dentro da sua área. Foi muito, muito bacana. Nós passamos horas lá conversando e debatendo ideias e possíveis projetos, e nós caminhamos numa linha de ideologia e de trabalho muito similar, né? Então, a gente conseguiu realmente entender
E toda a nossa conversa pode até parecer, mas estão todos falando a mesma coisa, mas o pior é que é em raciocínio realmente no prol do cidadão canoniense, né? Foi esse o assunto e permaneceu sempre nessa linha de raciocínio as nossas ideias e projetos e a sequência do nosso trabalho. Aí entra uma questão que é bastante complicada para quem é de oposição, né? Porque, obviamente, fazer uma oposição por oposição não gera uma boa imagem junto ao eleitorado, porque o eleitorado vê assim, não, essa pessoa está simplesmente querendo, né, prejudicar o prefeito e não está pensando no município. Porém, concordar com tudo ou ser aliado no sentido de votar nos projetos do prefeito também fortalece o prefeito e impede uma segunda via na próxima eleição. Como é que você vê o balizamento disso aí? Sabe, Ednei, como que eu pretendo pautar o meu trabalho? Acho que fica mais fácil de explicar, né? Eu realmente acho que o que for bom para o nosso município, né, a gente precisa olhar sempre com bons olhos. Porque eu não gosto muito dessa ideia de, eu tenho que pensar numa próxima eleição, não vou aprovar isso, não vou aprovar aquilo. Eu acho que a gente precisa pensar no bem de Canoinhas, sabe? Vamos dar um exemplo. COSIP, né, que tanto se falou na campanha. Aumento de imposto, mas o prefeito Beto Passos tinha uma explicação, quer dizer, precisava renovar as lâmpadas, e de fato foram renovadas, a iluminação da cidade está melhor, né? Mas as pessoas não gostaram disso, inclusive fizeram campanha contra vereadores que votaram a favor do projeto, né? Como é que você se comportaria numa questão como essa? Que aí entra uma questão mais polêmica. Ótimo. Se eu fosse vereadora naquele momento, eu acho que isso era muito função até do próprio presidente da casa, né? A forma como isso foi aprovada foi uma coisa muito complicada, no meu ver, né? Então, foi lá no finalzinho de dezembro, não me recordo bem a data, mas, salvo engano, já tinha até acabado o trabalho da casa naquele ano, foi por meio, salvo engano, de uma sessão extraordinária convocada pelo prefeito. Lá, acho que 22 de dezembro, 20 de dezembro, algo nesse sentido. Eu acho que o debate foi muito curto, né? Não teve realmente uma apresentação de uma plataforma de ação, digamos assim. Não teve uma força para, naquele momento, na minha visão, né, ser aprovado da forma como foi, né, um aumento de cerca de 60% aí na COSIP para os munícipes. Eu acho que demandaria uma audiência pública para ser discutido, né, um cronograma de trabalho, né, inclusive uma das ideias até já iniciais do ano, fazer essa cobrança para o município, né, do valor arrecadado, do que foi investido, de quanto que custou, de como é que está o andamento desse trabalho, qual que é o plano de ação para os próximos anos, porque a ideia de fazer essa troca, tanto em relação à segurança pública, né, quanto uma economia, correto? Então, onerar para sempre o consumidor, eu já acostumada também, não deixa de ser, também, né? né? Mas o contribuinte, né, ad eternum, então eu acho que isso tudo também deve ser pauta de discussão desses próximos 4 anos. Deixa eu te colocar mais uma situação hipotética. Você é professora do curso de Direito da Universidade do Contestado e, no ano passado, um projeto de lei enviado pelo prefeito Beto Passos, foi aprovado na Câmara, autorizando o município a emprestar o prédio do Haroldo Carneiro de Carvalho para que a Uniguaçu, que é uma universidade de União da Vitória, possa instalar cursos, né, presenciais usando o espaço mediante o conserto do telhado, né, até que, teoricamente, ela tenha a sua própria sede. Como é que você votaria um projeto como esse? Porque a justificativa do prefeito Beto Passos é de que há um grande volume de alunos que vão daqui para a União da Vitória estudar e que ter esses cursos aqui beneficiaria esses estudantes, né? Então, eu volto a destacar, o fato de você ser professora da UNEC influenciaria nisso. Enfim, como é que você argumentaria teu voto a favor ou contra? Eu acho que o meu voto a favor ou contra não teria nada a ver com o meu trabalho na universidade. Vou justificar o porquê
eu não achei correto a forma como isso foi levado à Câmara de Vereadores, porque eu acho que isso deveria ter sido aberto, então, se a intenção era liberar um prédio público municipal para uma universidade se instalar, ampla concorrência, né, e não pela forma de direcionamento para determinada instituição. Então, fosse aberto um edital, né, para que universidades que respeitassem quesitos X, Y, Z pudessem participar, então, alguma fosse selecionada, né, e não foi a forma como foi realizado. E essa questão de, os alunos vão até a Uniguaçu, né? Vão até a Uniguaçu estudar, enfim, isso é mais benéfico para eles. Mas, Ednei, não se pode abrir um curso de nível superior começando aqui pela 4ª fase, por exemplo, né? Você também é professor, né? Então, os cursos vão ser abertos a partir das primeiras fases. Esses alunos que vão para lá estudar, eles vão continuar indo, porque eles não vão poder pegar o curso deles pela metade aqui em Canoinhas. Então, essa justificativa eu acho que não é plausível, na minha opinião, né? Então, vão abrir cursos novos, assim como todas as universidades de Canoinhas, cursos técnicos, enfim, eles têm que começar lá abrindo cursos novos agora em 2020 para angariar os seus alunos, né, para o ensino superior. Então, nesse sentido, eu não achei correto. Mas, obviamente, que a concorrência para o consumidor é sempre benéfica, né? Agora, como isso aconteceu, é que eu não votaria a favor neste sentido. Você vinha fazendo um trabalho bastante elogiado à frente do PROCON. Você foi demitida pouco antes do processo eleitoral, né? Isso gerou uma mágoa que vai repercutir na tua gestão na Câmara de Vereadores? Olha, Ednei, não é uma mágoa. Eu acho que aquela situação realmente eu me senti desrespeitada pelo prefeito, né, por eu ter trocado de partido no sábado e na segunda-feira ter sido exonerada, né, acho que não foi uma boa conduta, mas o meu cargo era de livre exoneração, né, então eu acho que ele tinha o direito de me exonerar e tá resolvido, né. Eu não vejo isso como um empecilho para uma questão. Hoje eu sou vereadora, ele é o prefeito, a gente vai ter diálogos, vai precisar debater muitas coisas, né, em relação ao trabalho que eu e ele vamos fazer, e não vejo isso como um empecilho para esse tipo de diálogo, né, então não vejo nenhum problema nesse sentido. Do espectro político, você se identifica mais com direita, esquerda, centro? Olha, eu não sou muito extremista, sabe? Eu sou muito policiada nisso. Eu gosto muito de olhar o que eu entendo que é certo, o que é errado, muito caminhando pelo lado da justiça. Acho que talvez é por conta da profissão até. Então eu olho sempre tudo com 2 olhos. Eu não conseguiria me dizer, eu sou isso ou sou aquilo. Eu policio a situação e vou de acordo com a minha convicção. Tá mais no centro. Acho que sim. Redução do salário de vereador, você acha, se for pautado isso, você tem um posicionamento? Então, eu acho que isso é algo a ser estudado, sim, né? Precisa realmente que seja, talvez, proposto isso até, né, para haver essa redução. Mas o meu posicionamento é que para que a gente enxugue realmente a máquina pública de verdade, que não fosse apenas o salário dos vereadores. Aí que teria que fazer uma análise, eu acho, bem abrangente, sabe? Em relação até ao executivo, a cargos em comissão, o que poderia ser enxugado, né? Para que houvesse uma economia real. E no que esse dinheiro seria investido? Isso eu também acho que é uma coisa que precisa ser levantada no mesmo momento de uma análise, né, de um processo desse. É bom deixar até claro para quem está nos assistindo, né, que a legislação não autoriza mais a haver esse projeto de lei agora, nesse momento, né, na Câmara Municipal. E pela legislação vigente, se isso fosse pautado no nosso mandato também em relação ao salário dos vereadores, ele seria aplicado só em 2025. Né? Então, só para deixar claro, porque senão às vezes vai ser votado, mas a efetividade não é momentânea.
Os atuais poderiam decidir até 31 de dezembro para 2025. Para 2000. Não, mas os atuais não poderiam também. Porque já passou o prazo de 180 dias. Ah, certo. Até ele teria que ser antes de se saber quem assumiria, porque a lógica, o entendimento é de que eu não fui eleito, então agora eu voto a favor do projeto, né? Então, se eu fui reeleito, eu voto contra. Então, isso tem razão. Não poderia ser realizado nesse momento, né? Nem para aumentar, nem para baixar. Não pode fazer alteração salarial agora. E vocês podem, mas para 2025. Certo. Só para deixar claro, né? Ju, deixo espaço para você agradecer seus votos e conversar diretamente com o teu eleitor. Muito obrigada, Ednei. Agradeço o espaço. Então, tenho muito carinho pelo J+, né? Sempre foi muito parceiro do PROCON quando eu trabalhava lá. Isso era bem legal. A gente podia divulgar o trabalho do órgão, as informações importantes. E quero dizer que é muito satisfatório, né, e uma alegria imensa você saber que 788 pessoas me escolheram para representá-las agora em 2021 como vereadora. E podem ter certeza que os anseios da nossa cidade, do Canoniense, vão ser o meu objetivo lá na Câmara de Vereadores. Então, com certeza, contem comigo. Juliana Maciel, eleita pelo PSDB, vereadora de Canoinhas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e a gente volta em breve com mais um entrevistado.